Depois que eu saí do inferno, eu comecei a sentir que tinha algo errado comigo, ou talvez diferente. Meus sentidos estavam mais fortes, mais extremos. Eu conseguia sentir coisas que antes eu não conseguia sentir. Foi aí que eu percebi que o contato com o símbolo do diabo tinha me mudado. Eu tinha criado uma conexão direta com o sangue. Durante esse tempo, eu fui atrás de respostas. Eu queria entender o que era o diabo de verdade. E descobri que ele não era apenas uma criatura. O diabo é a própria entidade do sangue, a própria reencarnação desse elemento. Ele representa os sentimentos que existem dentro das pessoas, a raiva, a vontade, o desejo, tudo aquilo que pode crescer até destruir o próprio corpo. O diabo controla todas as criaturas de sangue, do domínio dele, mas o que mais me chamou a atenção foram os pactos. Ele não obriga ninguém, ele oferece. Ele entrega algo que a pessoa quer e faz parecer que os dois lados saem ganhando. Mas existe um preço. Ele transforma cada sentimento em algo mais intenso, uma sensação sempre maior que a anterior. Quem aceita esses pactos acaba se tornando um fanático, pessoas completamente ligadas ao sangue, à dor, à fome, ao prazer. Eu fui atrás de entender melhor. Encontrei pessoas que já tinham perdido o controle, cometendo crimes apenas para sentir alguma coisa. Tentei conseguir respostas, mas não tinha mais nada ali. Eles já estavam consumidos. Até que eu recebi uma carta com detalhes vermelhos, marcada para um encontro. Quando cheguei lá, encontrei apenas a cabeça de um amigo, um antigo colega da polícia. Depois encontrei o resto do corpo, e em cada parte havia palavras escritas. No fim, a mensagem era clara. O sangue clama. Existe um caminho para quem aceita. Cada passo tem seu preço, e essa dívida jamais cessa. E talvez essa seja a pior parte. O diabo sempre estará um passo à frente. Marcelo, Emanuel, Dodô e Lucas seguem viagem mais uma vez, novamente sozinhos, sob essa chuva interminável. Após deixarem os civis do posto para ficarem seguros e para fortalecer as defesas do local, o grupo parte em direção à parte mais alta da região. O destino era uma pequena área rural, onde havia uma hospedagem e algumas construções isoladas. Eles descobriram esse local após a Venélope ter dito que existia. Ao se aproximarem, Dodô alerta o grupo para que tomem cuidado caso encontrem algum morador. Ele explica que se ainda houver civis por aqui, eles precisam evacuá-los imediatamente, pois ainda é uma área de transmissão, e um transmissor pode aparecer literalmente a qualquer momento, ou até mesmo o Teodoro. O Emanuel concorda com a decisão, e os quatro entram na hospedagem. Lá, encontram uma senhora que se apresenta como Aparecida, proprietária do estabelecimento. O grupo tenta explicar a situação, mantendo a mesma história de antes. Eles eram agentes secretos do governo encarregados de uma operação secreta contra uma facção criminosa que atuava na região. Mas, desta vez, a mentira não convence direito. Desconfiada, Aparecida afirma que chamará um dos vizinhos para confirmar se aquela história fazia sentido, pois, segundo ela certamente saberia o que estava acontecendo, afinal, estava dentro das fofocas do Brasil. Marcelo ficou um pouco desconfiado e pergunta, curiosidade, quem seria esse vizinho? Ela explica que um deles é um ex-militar, já o outro é dono de uma fazenda aqui perto. Um silêncio pesado toma conta do ambiente. Na mente de todos apenas um nome surge quando ela diz o dono da fazenda, Teodoro. Eles não podiam permitir que ele fosse avisado que eles estavam ali. A tensão aumenta rapidamente, e o que antes era uma conversa tranquila começa a se tornar um pouco mais agressiva, e a Aparecida ameaça chamar a polícia caso eles insistam naquela conversa.
Enquanto Dodô e Emanuel tentam resolver tudo no diálogo, insistindo para que ninguém recorresse à violência, Marcelo e Lucas já acreditavam que a mulher pudesse estar colaborando com Teodoro ou até de alguma forma foi uma espiã, e se preparam para agir agressivamente. E sem esperar mais, a Aparecida começa a gritar por socorro. Poucos instantes depois, um senhor aparece na porta. Ele se apresenta como Raimundo, o vizinho ex-militar que a Aparecida havia citado. A discussão rapidamente sai do controle, ele começa a questionar o que estava acontecendo ali, e as vozes começam a se sobrepor, e acusações são trocadas e o ambiente se transforma em um verdadeiro caos. Aproveitando um momento de distração, Marcelo surpreende Raimundo por trás e o imobiliza com o mata-leão, deixando-o inconsciente. Ao ver a cena, Aparecida entra em pânico e corre em direção à saída, gritando por ajuda, chamando tanto a polícia quanto Teodoro, chamando qualquer um que pudesse ajudar ela. Antes que conseguisse escapar, infelizmente Lucas a alcança e também a desacorda. Com a situação finalmente sob controle, o grupo leva os dois para um dos quartos da hospedagem e os coloca sobre a cama, tentando fazer parecer que haviam apenas desmaiado ali. A encenação, porém, não era muito convincente, mas foi o que eles conseguiram fazer na hora. Após isso, o grupo decide explorar os demais cômodos da hospedagem. Quase todos estavam vazios, sem qualquer pista relevante, até chegarem ao último quarto. Lá dentro, encontram um casal desacordado sobre a cama. Dodô se aproxima para examiná-los e logo percebe algo estranho. Aquelas feições deles eram familiares de certa forma. Eram muito parecidas com as de Josué, a criança que há não muito tempo atrás havia aparecido no posto procurando de forma desesperada pelos pais. Mas havia algo bem errado nos corpos dos dois. A pele dos dois possuía um tom esverdeado, como se alguma coisa estivesse se espalhando por seus corpos. Tentando verificar os estados deles, Dodô encosta em um dos corpos, e no mesmo instante, uma sensação estranha invade sua mente, como se algo rastejasse para dentro de sua consciência, como se um organismo desconhecido, um parasita, tivesse acabado de ser transmitido em sua própria consciência. Dodô havia sido contaminado por um parasita de transmissão. Assim que percebe o que aconteceu, ele grita e avisa o restante do grupo imediatamente, mas não há tempo para pensar em uma solução. Do lado de fora, uma voz ecoa pela hospedagem. Era Teodoro, com a sua voz rasgada. Ele grita, dizendo que sabia que eles estavam ali e exigia que aparecessem. O grupo congela. A tensão domina completamente o ambiente. Sem pensar duas vezes, Marcelo se esconde dentro do armário, enquanto Dodô se esconde debaixo da cama. Já Emanuel e Lucas não conseguem alcançar outro cômodo a tempo, então os dois saltam para o lado de fora e tentam contornar a hospedagem de alguma forma, mas percebem que o Teodoro acompanha cada movimento rapidamente. Então ele começa a citar o roteiro de Deus, e através dele, ele conjura o ritual de velocidade mortal. E agora, correr não era mais uma opção, eles não conseguiam ser mais rápido que ele, era impossível. Os dois voltam às pressas para dentro da hospedagem. Lucas desliza para debaixo de uma cama em um dos quartos. E Emanuel fica completamente perdido, não sabendo para onde ir. O medo toma conta de sua mente. Em desespero, ele apenas sussurra, implorando por ajuda para que alguém possa ajudar ele. Então, as vozes retornam. Centenas delas, todas o insultando, o chamando de desgraçado, lembrando de cada erro, cada culpa, cada pessoa que ele não conseguiu salvar. E talvez elas realmente estivessem certas. Talvez ele realmente merecesse morrer junto de todos os seus pecados. Sua respiração acelera, o seu coração começa a disparar. O Manuel começa a hiperventilar, enquanto as vozes se tornam gritos ensurdecedores. A ansiedade dele começa a atacar fortemente. Até que uma única voz rompe todo aquele caos. Se esconda. Era Mariana. Sua voz atravessa toda a confusão da mente de Emanuel, como se o trouxesse de volta à realidade. E sem hesitar, ele se arrasta para debaixo de uma cama em outro quarto. E em poucos segundos, Teodoro entra na hospedagem novamente. Ele passa pelo quarto de Marcelo. Nada acontece. Ele segue até o Lucas. E nada acontece. E por fim, ele entra no quarto de Emanuel. O silêncio domina o ambiente. Alguns segundos parecem durar uma eternidade dolorosa.
Mas, por algum motivo, Teodoro não encontra ninguém. Ele apenas se vira e vai embora. Após esperarem um pouco para Teodoro se afastar deles, o grupo se reúne e caminha até um bar na frente da hospedagem. O bar estava vazio e apenas um cachorro podia ser visto. Porém, Emanuel acalma ele e coloca ele para fora, para que não atrapalhe a investigação deles. Após isso, o grupo começa a averiguar o local, pegando tudo o que podiam e até arrombando uma fechadura logo depois. Após verem que ali era o local onde Raimundo ficava, e de fato era um bar comum, eles partem de volta para a base onde Teodoro estava, para continuar explorando ela e conseguirem informações relevantes para a investigação. Ao retornarem à base de transmissão, o grupo decide explorar a ala esquerda do complexo, uma região que ainda permanecia desconhecida desde o período em que estiveram aprisionados no porão. Logo nos primeiros corredores, encontram um mapa antigo da instalação, deixado para trás por Tullian durante sua investigação. Graças a ele, finalmente conseguem ver toda a estrutura da base e compreender melhor o seu tamanho. Prosseguindo pela região, eles encontram em um novo setor. Parece ser um setor de investigação. O ambiente era tomado por arquivos jogados no chão e até destritos, como se alguém tivesse tentado fugir por ali, mas não teve muito sucesso. Então, eles entram em uma espécie de sala de reuniões, e no centro dessa sala tinha um toca-fitas, como se ele fosse um registro de uma reunião antiga que foi feita naquela sala. Estamos nos reunindo novamente para discutir os agentes designados para essa missão. Como já era esperado, a coroação é inevitável. O rei virá até nós, cedo ou tarde. No entanto, a quantidade de agentes enviados foi um pouco inesperada. Acabou vindo um a mais. Mas acredito que vocês já tenham conseguido as informações sobre eles. Então, a equipe de expedição será informada para neutralizar os elementos necessários. Vamos direto ao ponto. Quais são os agentes envolvidos? Senhor, os agentes confirmados são Marcelo Magnus, Suni Kanami, Luiz de Jesus, Emanuel Flores, Lucas e Helena Rodak. E as informações, elas foram obtidas pelo Próspero? Sim, através da tempestade. Entendido. Pode prosseguir. Tá, então vamos começar isso aqui. Primeiro, o mais relevante, Marcelo Magnus. Como a gente sabe da base do vício, ele é um combatente do Realitas. Ele é ótimo em resistência, aguenta muita porra calado e é um verdadeiro... Por favor, Breno, poderia focar, por favor? Ai, desculpa pessoal, eu me passei aqui. Bom, recentemente ele teve uma arma amaldiçoada. Um machado de Juggernaut. E acabou, sumindo do nosso depósito. Antes de se tornar um catalisador de puro medo e antes de ser corrompido, era só uma arma de sangue. Agora ela tá infectada pelo vício e é um risco direto à nossa linha de frente. Mas não tá tudo perdido, um ponto positivo. Ele não domina rituais, então a gente pode conter ele com um ritual bem estruturado. Excelente. Próximo. Suni Kanami, ocultista da Ordo Realitas. Ela recentemente se tornou catalisadora com um ritual de morte. E aparentemente o ritual ele tem uma capacidade de manipular fumaça. Além disso, ela não tem nenhum forte físico. E a presença e conhecimento em geral são a maior grandeza que ela tem. Ela usa um revólver como arma e ele não tem nenhuma maldição paranormal. Ela possui os seguintes rituais: terceiro olho, amaldiçoar a arma, definhar, cicatrização e decadência. Entendido. Prossiga. Bom, agora a gente vai citar alguém de peso. Luiz de Jesus. Esse é um caso bem interessante. Ele é um grande ocultista e psicólogo. Vai ser um problema se a gente quiser cansar ele mentalmente. É um intelecto impressionante, né? Mas fisicamente, acho que ele não passa de uma quarta série. Agora, entre o arsenal de rituais da nossa muralha,
A gente tem embaralhar, ecoespiral, coincidência forçada, cicatrização, ódio incontrolável, armadura de sangue, que precisa de muito sangue, né, pra cobrir tudo ele, vamos ser sinceros. Desculpa. Terceira ilusão, esfolar e terceiro olho. Agora, o detalhe mais absurdo. Ele carrega um livro. Centenário do Magistrado. E o pior, ele trata como um diário. Um diário! Breno, foco. Ele Precisamos é uma concluir grande isso. piada! Breno, Ai, desculpa, me passei. foco, Breno. Foi mal. Deixa eu concluir aqui a minha parte. Agora manda ver, Ed. Terminei. O Emanuel Flores, ele é um especialista da Ordem. Ele carrega uma câmera que pode ser o nosso maior problema pela capacidade que ela tem. Ela pode fotografar as últimas memórias. É importante lembrar, ele já foi um dos nossos. Mas o vício comprometeu sua mente, fazendo seu cérebro ser tomado pela espiral. Hoje ele não demonstra mais interesse em retornar. E a pedido direto da Victoria, devemos evitar a morte dele a qualquer custo. Tem uma boa notícia. Ele perdeu parte das memórias antigas. Pelo menos é o que parece. Ele é fisicamente ágil, ele é inteligente, mas não tem muita força. E ele também é um catalisador. E com um ritual de energia que manipula objetos próximos. Ele tem vários rituais confirmados já. Que é luz, coincidência forçada e ouvir sussurros. Agora, vamos ver quem que falta. Ok. Lucas. Ele é um especialista também. A gente tem pouca informação por enquanto. Mas ele carrega um fuzil transmissor e isso por si só já é um baita de um problema. Se qualquer transmissora visitar essa arma, a gente tá... Bom, acho que a gente tá acabado. Recomendações. Deita ele primeiro, sem muito espaço, sem muita margem. Aqui, corta a cabeça do menino rápido. Ele é um catalisador com um ritual de sangue, então, mas sem muitos detalhes. Ele teve um passado com a gente, mas ele era um dos líderes investigativos, que era da equipe do vício, mas, bom, ele tinha uma personalidade bem difícil. A Victoria não tá mais dando uma foda pra ele. Então, conclusão. Atirar pra matar ele, viu, matou. Ele é fisicamente atlético, ele é um estrategista bem competente até. E ele tem os rituais de consumir manancial e polarização caótica. Certo. Quem é o próximo? Helena Rodak. Ela é o cultista da Ordem. Ela tem uma cruz de conhecimento e energia. E essa cruz ela é um problema. Pelo jeito, essa cruz é uma espécie de escudo contra o paranormal. E ela usa ele como um arco e flecha, podendo acertar em qualquer lugar. Desde que ela tenha as coordenadas. Ela é uma ocultista muito habilidosa. Tem um forte tanto no físico quanto na inteligência. O único defeito dela é a inocência. Os rituais confirmados dela são Aurora da Verdade, Localização, Amaldiçoar Arma, Compreensão do Paranormal, Ouvir Sussurros, Terceiro Olho, Coincidência Forçada, Luz e Cinerária. Ok, muito bem. Temos o suficiente. Vou encerrar por aqui. E deixem os arquivos de cada um com as informações mais densas. E assim que possível eu irei compilar os dados e entrarei em contato com vocês em breve. Para a gente elaborar um plano de captura. Certo, Entendido, então. senhor? Após ouvirem a gravação, eles decidem continuar a exploração nesse setor de investigação. Não demorou muito para o grupo encontrar um grande quadro de investigações. Nele estavam seus próprios rostos, acompanhados de informações extremamente detalhadas sobre cada integrante da equipe. Cada documento reforçava uma conclusão inquietante. Era como se seus passos estivessem sendo monitorados há muito tempo. E ao conectarem todas as informações, uma verdade perturbadora começou a tomar forma. A missão, os acontecimentos e até mesmo parte das decisões que haviam sido cuidadosamente tomadas
pela Ordem Realitas, elas foram manipuladas desde o início. E se aqueles arquivos eram de fato verdadeiros, existe alguém filtrado dentro da própria Ordem, não é? Seria essa tal de tempestade próspera? O que diabo seria isso? Após deduzir isso, o grupo opta por continuar explorando a região, em busca de mais informações sobre esse agente filtrado na Ordem.